Boa tarde mais uma vez a todas e todos. A gente está dando início ao nosso segundo encontro virtuoso com o tema Racismo Institucional e Gestão, Percursos e Processos para a Erradicação do Racismo no Ensino Superior. Esse segundo encontro ele faz parte de um projeto que está articulado em três grandes áreas, né, que a gente chama dos encontros virtuosos, rodas de conversas e o seminário internacional que congrega todo esse debate. Bem, o projeto é Interrogando a Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil, Olhares, Traduções e Experiências com a América Latina. Ele está vinculado a uma convocatória que foi feita nesse período da pandemia, que se chama Chamada de Ações na Internet para a Erradicação do Racismo na Educação Superior, que essa chamada é uma convocatória da Cátedra Unesco Educação Superior, Povos Indígenas e Afrodescendentes da América Latina. Essa cátedra é da Unesco, é sediada na Argentina, na Universidade de 3 de Fevereiro, a UNTREF. O objetivo desse projeto é criar e potencializar espaços e processos de formação em educação antirracista e relações étnico-raciais que permitam tecer conhecimentos, habilidades e tornar visíveis epistemologias e práticas em diálogos simétricos e intercultural, entre o conhecimento investigativo, tradicional e ancestral, assim como as experiências de ensino. Bem, como eu disse anteriormente, é um projeto que é uma rede, né, feito por muitas pessoas envolvidas. Eu vou citar as instituições, mas tem muitos nomes por trás desse segundo encontro e dos próximos encontros. Bem, a gente tem aqui o Núcleo de Estudos de Relações Étnico-Raciais da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, o Projeto Neglicidade, do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, o MUQIFO, Universidade Federal de Minas Gerais, pelo Programa de Pós-Graduação, com o Doutorado Latino-Americano em Educação, a Escola de Educação Básica e Profissional, e a Universidade de Massachusetts. Eles são os parceiros envolvidos. Hoje, para brindar, né, esse debate, a gente vai contar com a presença da professora mestra Fernanda Ferreira Mota de Sena. Ela é pedagoga, mestra em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela UFJF, professora das faculdades UNA e UniBH, professora integrante dos núcleos de estudos das relações étnico-raciais da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, e atuou no acompanhamento pedagógico das regionais Nordeste e Norte na GCED, na Gerência de Relações Étnico-Raciais da SMED, e é contadora de história também e membro da Associação Nacional de Pesquisadores Negros e Negras. Seja bem-vindo, Fernando. O nosso segundo convidado é o professor Dr. Pedro Alexander Cubas Hernandes, é cubano, e vive no Brasil. Ele é historiador, professor de história e ensaísta, doutor em estudos étnico-raciais e africanos pela Universidade Federal da Bahia, e atualmente professor adjunto do curso de licenciatura plena em História da Universidade Federal de Rondonópolis, estado do Mato Grosso, e tem uma série de publicações, como O Espírito de uma Época, Ensaios sobre a Cultura Cubana e a Ideia de uma Raça, Raça, Nação e Cultura, Montologia, O Brasil e Cuba, 1889 e 1912, entre outros livros, publicações e artigos. Seja bem-vindo, professor Pedro. E a nossa convidada também, acredito conhecida de todos nós, né? E é uma grande honra estar mediando a mesa com a professora doutora Ione Maria Gonzaga. Ela é doutora e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação Conhecimento e Inclusão da UFMG, professora orientadora do curso Maestria, Estado, Governo e Políticas Públicas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. De 2015 a 2018, atuou como gestora pública na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e é integrante do ciclo permanente de estudos e pesquisas sobre educação básica do Centro Pedagógico UFMG e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. Seja bem-vindo também, professora Ione. Então, esses são os nossos comentadores, problematizadores, articuladores desse encontro.
A gente combinou de antemão que cada um terá cerca de 20 a 25 minutos. Então, quando faltar 20 minutos, eu vou avisar aqui no áudio. A gente vai começar pela professora Fernanda. E é com você, professora Fernanda. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Sullivan. Estou aqui vendo bate-papo, e no chat, tanto de gente conhecida, né? A gente tem um tempo juntas na rede também, o tempo que eu participei da gerência das relações étnico-raciais, da gerência da educação infantil. Então, muito feliz em estar com vocês nesse encontro, viu? Muito obrigada aqui pelos abraços, pela saudade. É muita saudade mesmo, né, gente? É muita saudade, porque o tempo que nós vivemos agora tem proporcionado momentos que a gente nunca imaginou passar por eles antes, né? E, ao mesmo tempo que a gente pode estar aqui junto, virtualmente, mas o afeto, o carinho, o abraço, a gente sente muita falta disso. Mas creio que em breve, né, poderemos voltar aos nossos encontros. Costumo dizer assim, gente, preciso de aglomeração. Mas então, vamos lá, né? Pensando um pouco no tema, né, vem falando dos processos e dos percursos e da gestão, e eu fiquei pensando que forma que eu poderia contribuir, né, para as nossas reflexões dessa tarde, e confesso que estou aqui, mais uma vez, com frio na barriga, né, para falar para tanta gente, mas pensei em começar a falar do meu processo pessoal de formação, do meu processo de atuação, e aí a gente entender um pouco os preâmbulos aí do que a gente precisa, né, e da nossa atuação, da necessidade das nossas atuações, né, da nossa atuação conjunta para esse enfrentamento ao racismo institucional. A gente vai pensando em várias coisas, né, gente? Tem dados, tem conceitos que precisam ser desenvolvidos, tudo isso vai agregando e mostra também a nossa necessidade de estudo. Quando o Sullivan apresenta, né, o meu currículo, o breve currículo, a gente não coloca nesse currículo que eu sou filha da escola pública, né, estadual e municipal. A minha formação de mestrado, as minhas pós-graduações, todo esse desenvolvimento que eu tenho, vieram de instituições públicas, né, e o início dessa pessoa que está falando para vocês é da união do Paulo, né, pintor de parede, que não tem o ensino fundamental completo, e da Dona Maria, que tem o ensino médio completo, mas que não trabalhou, que se dedicou aos filhos durante toda a sua vida. E essa trajetória, né, eu desde pequena quis ser professora. Eu brincava de dar aula. E poucas professoras negras eu tive ao longo da minha formação. E a gente vai começando a pensar como que é essa institucionalização, essa estrutura do racismo. O professor Silva Almeida, né, ele coloca o racismo sobre 3 prismas, né, o prisma individual, o prisma institucional e o prisma estrutural, e a gente precisa pensar nesses prismas para compreender esses processos e a importância do trabalho do gestor nessa questão. E aí me tornei professora iniciei com a educação infantil, atuo ainda no ensino fundamental e no ensino superior. Na minha atuação, a gente vê... Tem o microfone aberto, gente. Obrigada. Nós percebemos o ensino fundamental da educação básica do município, o grande número de alunos e alunas negros e negras que temos. Enquanto professora, né, da academia, a gente faz um olhar, né, também em relação a esses alunos que chegam nos centros, né, universitários, nas universidades, e a gente percebe essas dificuldades impostas por esse racismo institucional que mostra esse tratamento diferenciado das pessoas em relação ao seu pertencimento étnico. E aí vários dados que a gente tem, desde dados da saúde, de como mulheres negras são tratadas, da pouca... desde a menor quantidade, né, a menor quantidade de anestesia para as mulheres negras em relação às mulheres brancas, a questão do trabalho. Então, todos esses assuntos,
eles nos demonstram como que o racismo se institucionaliza, né, e essas dificuldades e esses enfrentamentos. Dentro do meu processo de atuação, eu também trabalhei com a formação continuada, né, de diversas colegas aqui da rede que estão aqui, e a gente sempre tem uma pergunta, né, na sua formação inicial de professora, lá no seu curso de pedagogia, ou de letras, ou de história, quando você ouviu falar das legislações que nós temos para trabalhar com as questões étnico-raciais nas escolas? Né, a maioria de nós aqui, e a maioria das pessoas que participavam dessa formação, ouviam dizer dessas legislações na formação continuada, dando para a gente aí um indicativo que a universidade não tem abordado de 2003 para cá de uma maneira mais substancial a política de promoção da igualdade étnico-racial. Isso acende para a gente que atua esse alerta, né, de como que a instituição de ensino superior promove a formação. E aí eu vou falar muito do ponto de vista de professores e professoras que são destinados aí à educação básica, sem comentar, sem trabalhar, sem fazer nenhum tipo de divulgação das legislações que nós temos, né, de 2003 para cá, que não são poucas. E aí a gente vai pensando nas maneiras, né, do que a gente precisa de todo esse movimento, né, desde lá do meu percurso da escola, do meu percurso na faculdade, o percurso no mestrado, a gente vai pensando nas formas que a gente não tem o conhecimento de certos autores e autoras, negros e negras, que discutem e que debatem as questões que fortaleceriam a nossa visão e a nossa atuação na prática, né, em relação ao trabalho. A gente atua ainda, né? Quando eu fiz o mestrado, uma questão interessante que eu investiguei no mestrado, eu investiguei a educação infantil. E nessa investigação da educação infantil, alguns apontamentos diziam que, apesar de já constar na legislação o trabalho com a cultura africana, afro-brasileira e indígena, as escolas precisavam sempre de uma professora ou de um professor que estivesse mais ligado ao tema para que as ações pudessem acontecer. Isso na educação infantil. E a gente que atua no ensino fundamental também depara com esses desafios, de às vezes precisa ser aquela professora ou aquele professor que demonstra interesse em trabalhar com a questão. E aí a gente vê que a gente tem a política institucionalizada, mas que a política, na prática, ela ainda precisa do nosso empenho, da nossa atuação, do nosso olhar. Né? Na faculdade, a gente também tem algumas faculdades com seus núcleos de pesquisa, poucas ainda, não são todas, né? Ione vai poder falar um pouco mais disso para a gente, mas os núcleos de pesquisa, ainda poucos professores negros e negras nas instituições de ensino superior, que ocupam esses cargos, né? Da cadeira do magistério no ensino superior, e ainda também no ensino superior, mesmo com a legislação, mesmo com uma gama de apontamentos, né, do Conselho Regional de Escolas, de instituições de ensino superior, a gente ainda tem as dificuldades de se abordar as questões raciais de uma maneira mais ampla. Às vezes a gente tem uma disciplina ou uma unidade de currículo que vai abordar pontualmente a questão da diversidade ou pontualmente a questão da inclusão, mas a gente não vê todo o tema sendo abordado de uma maneira mais interligada e em todos os momentos. Porque quando a gente vai para dentro da escola, a gente não se compartimenta, a gente está todo lá, o conhecimento ele precisa de estar todo em nós. Então, como que a gente discute separadamente a diversidade cultural da alfabetização, por exemplo? Né? Como que a gente discute separadamente a questão dos conteúdos que eu vou trabalhar na geografia, na história, na língua portuguesa,
sem discutir as questões raciais. Na educação infantil, a gente costuma dizer que a educação ela tem o eixo lá, né, como estruturante, as interações, o brincar, os conhecimentos de cultura, sociedade, natureza e cultura. Tudo isso faz parte da vida da gente ao longo da nossa existência. E aí, como que na universidade a gente consegue mobilizar esses temas para que a compreensão da formação do professor seja que tudo isso, as interações, os conhecimentos sobre natureza, sociedade e cultura, o brincar, ele passa pelo viés das relações étnico-raciais. As interações são interações de pessoas de etnias diferentes, de diversas etnias. Então, o tempo todo está posta a questão étnico-racial. Só que na faculdade, na nossa formação básica, a gente estuda isso tudo compartimentado. E enquanto a gente discute compartimentado, a gente não consegue equalizar e fazer essa visão de uma maneira mais global. Isso sempre me intrigou, né? Tanto na minha formação pessoal, que eu comecei falando dela, né? Desde lá da educação, desde que eu fiz pedagogia, né? Desde que eu fiz a pedagogia, isso é uma inquietação. Quando que a gente vai começar a falar junto das coisas? Quando que eu vou falar de criança, de infância, de educação, e falar das questões étnico-raciais também, né? Para eu poder atuar com essa visão mais ampliada. Quando que eu vou pensar e estudar alfabetização, os processos de alfabetização, e também vou pensar nesses processos e nas interações promovidas com crianças de pertencimentos étnicos diferentes, né? Se a gente vê a criança como um sujeito sócio-histórico-cultural, a criança cresce e vira um adulto, um jovem, um adolescente sócio-histórico-cultural também. E aí a gente precisa de pensar nas formas desse trabalho acontecer de uma maneira mais integral e não compartimentada. A gente começa a pensar nessa formação e aí chamando a atenção para nós, professores e professoras, né, das academias, a gente precisa de começar a discutir o próprio currículo da academia. E aí eu tinha pensado, né, estruturado, a gente estrutura, a gente escreve, estrutura a fala de uma forma, na hora que a fala vem, a gente começa a pensar em várias outras coisas. Então, eu tinha estruturado a minha fala pensando nessa questão do meu percurso, pensando em na importância da investigação, né, de como que o racismo opera nas instituições, né, nesse trabalho, na forma como pessoas de etnias diferentes recebem tratamentos diferentes, mesmo a gente sabendo, né, que a igualdade ela é do ponto de vista legal, mas até dentro do ponto de vista legal a gente consegue perceber práticas que são diferenciadas, né, para as pessoas. E nós, da comunidade educativa, nós precisamos ficar mais incomodadas, né, com essas formas de institucionalização. E aí pensar no que de apontamento, né, para a gestão, e aí para a gestão dos cursos superiores, para a gestão da formação continuada, porque ainda assim a gente sabe que não é só, né, as universidades, as escolas investirem nisso, mas as políticas públicas que são necessárias também ser criadas. E aí a gente pensa no que é necessário, dentro desses pontos, pensar que na política pública a gente precisa de continuar, né, com a nossa constante reivindicação de financiamento, de fomento para as pesquisas, desse olhar, né, das políticas públicas para a necessidade, não só de abrir vaga, abrir espaço para as pessoas indígenas, ciganas, afrodescendentes estarem na faculdade, mas de que forma que esse conhecimento dessas comunidades e desses grupos que historicamente são discriminados chega dentro das universidades. De que forma que na universidade, quando eu fizer um curso de farmácia,
eu consigo ali dentro desse curso de farmácia atuar e pesquisar com conhecimento indígena do uso das ervas medicinais. O curso de farmácia que forma farmacêuticos não está pensando, mas as empresas que fazem os remédios pensam no uso dessas plantas, dessas questões medicinais. De que forma que dentro do curso de pedagogia eu assumo a cadeira da disciplina de alfabetização e eu consiga conversar sobre alfabetização pensando em cada aluno e aluna que eu atuarei com ele dentro de sala de aula, desde as palavras que eu sempre utilizo para fazer esse processo de alfabetização, até a minha interação e a minha relação com esses alunos. E aí a gente está pensando do ponto de vista da atuação profissional, né, de cada um e cada uma de nós. E da gestão, da própria gestão das universidades e centros universitários, com esses incentivos, né, um incentivo à pesquisa, um incentivo às extensões que vão buscar trazer de forma mais respeitosa, mais intercultural, né, e com o mesmo peso que a gente vê de autores e autoras europeus, né, dentre outros, trazer também as nossas autoras, os nossos autores, que têm muito a contribuir dessa produção acadêmica, né, e de que forma que a gente faz essa equalização dentro da universidade. E aí, a gestão da instituição, né, de curso superior, precisando voltar também o olhar para essa distribuição das aulas, dos trabalhos, a formação desse professor para atuar nesse âmbito. Penso que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu acho que o meu tempo já deu-se. Sullivan, tem mais alguma coisa? Posso passar para a próxima? Não, ainda tem 3 minutos, sinceramente. Então 3 minutos dá para eu atender o pedido da nossa amiga aqui no chat de cantar para a turma, pode ser assim? E depois a gente fica pensando nas perguntas e propostas do pessoal. Vou usar os 3 minutinhos para a arte. E aí eu vou cantar para vocês uma música que eu gosto muito e que fala muito para mim, fala desse processo educativo, né, que é o tempo todo a gente não deixar morrer aquilo que nos move. O que me move como professora é a forma de trazer, né, uma equidade, de trazer um tratamento para alunos e para alunas de maneira a olhar o seu potencial, a verificar esse potencial e investir nele, independente de quem é. Né? Essa semana eu participei de uma conversa com o José Pacheco, e ele falou, olha, você é professora, todos os seus alunos e alunas aprendem? Não, se você tem dúvida nessa questão, a gente precisa verificar o que a gente precisa fazer e o que mais que a gente precisa mobilizar para que todos e todas aprendam, porque só assim a educação ela cumpre o seu papel inclusivo de verdade. Né? Então, eu vou terminar minha fala cantando assim. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de banda entrega quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo criando, minha escola aprendendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa a sambista mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa a sambista mais novo, o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba
de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Obrigada, gente. Uhul! Maravilha. Maravilha. Depois a gente fica sem palavras, não dá de ficar dançando a tarde inteira, né? É bem. Agora, para dar continuidade, né? Vou chamar a professora Ione, nossa segunda convidada dessa tarde. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Gostaria de começar, né, pedindo licença aos mais velhos, aos mais novos, agradecendo ao convite para estar, né, dialogando com vocês nessa tarde. É uma alegria poder conversar com professoras, estudantes, né, muitas colegas aqui, ex-alunas, né, do curso de especialização em políticas de promoção da igualdade racial na escola, do curso de aperfeiçoamento também, estou vendo aqui, né, colegas, ex-colegas da rede, então, é muita alegria mesmo. Né, saudar, então, todas vocês, e dizer que conversar e dialogar e pensar a educação tem sido uma atividade que venho fazendo nesses últimos anos. E nós, antes de começar a atividade, nós tivemos um momento para decidir quem seria primeiro, né? E a Fernanda foi a escolhida, e agora eu falo, ai, por que não falei antes dela? Porque algumas questões que ela abordou, né, eu tinha planejado aqui de abordar, então estou aqui, assim, refletindo, né? E também eu venho de escola, né, sou aluna de escola pública, né, escola estadual, escola municipal, depois a universidade pública. Neste contexto em que vivemos, né, de Brasil e de desgoverno, então é importante a gente demarcar esse espaço de defesa, né, da educação pública gratuita, laica, né? Então gostaria de começar trazendo também, né, este meu lugar de fala, né? A outra questão que eu gostaria de anunciar, né, é que eu sou membro de uma grande família negra, né, uma família cujo pai não teve oportunidade educacional e minha mãe só foi fazer a partir da quinta série, né, que antigamente era quinta série, já aos 43 anos, quando os filhos já estavam crescidos. Então, eu participei desse processo, né, de acompanhamento da minha mãe, né, da quinta à oitava série, depois do segundo grau, as nomenclaturas utilizadas à época, e desde então a gente tem um olhar para a educação, né, e eu também queria ser professora, eu também brinquei muito, né, de professora, e já na sétima série eu fui monitora de português e de matemática, né, porque eu tinha, né, um bom desempenho educacional. Mas esse bom desempenho educacional, né, não me pouparam das múltiplas discriminações sofridas no ambiente escolar. Eu me lembro que, desde sempre, o cabelo crespo era motivo de muitas chacotas na sala de aula. Né? Os alunos puxavam as minhas tranças, que não eram como estas, mas e riam e debochavam, e eu recebia o silêncio das professoras e dos professores, né, depois, como respostas. Então, na mais tenra idade, a gente já era violentado pelo racismo, né, e não compreendia ainda esta questão como uma questão racial, né, sempre era entendido como uma brincadeira, entre aspas, né. Então, agora a gente tem o Adilson Batista, um jurista, um advogado, fala esse racismo recreativo, né, ele nomeia estas práticas na escola como um racismo recreativo. Então, e a gente ainda hoje vê como muitas crianças, né, e muitos jovens são tratados diferentemente na escola porque são crianças negras,
são crianças com deficiência, são crianças, mas, sobretudo, as negras são tratadas diferente, porque o pertencimento étnico-racial é motivo de discriminação, assim como o foi na minha época, né? Eu gosto de uma expressão utilizada, né, por uma amiga psicóloga, que ela fala desse contínuo de desigualdade que o racismo vai imprimindo nas nossas trajetórias, né? A minha mãe sofreu com racismo, minha avó sofreu com racismo, eu sofro com racismo, meu filho sofre com racismo. Quer dizer, é importante a gente pensar, né, nesses percursos e nesses processos de erradicação do racismo, né, a partir da educação, porque as crianças, né, desde mais tenra idade, a pós-graduação, aos adultos na pós-graduação, né, nós, negras e negros, somos vitimados pelo racismo. Eu fui a primeira da minha família a ingressar no ensino superior, né, e é importante dizer que, quando fui fazer o vestibular, eu não tive nenhum incentivo de nenhum professor me dizendo: olha, que curso você quer fazer, né, algum tipo de orientação para, né, ingressar na faculdade ou para pensar a faculdade. Na minha casa não havia, né, nenhum dos meus tios, nenhum dos meus parentes mais próximos tinha passado pela experiência de adentrar a universidade, né? A minha mãe, que era a pessoa que estudava na época, ela achava que fazer o curso técnico, né, eu fiz curso técnico de contabilidade, era um bom caminho para depois me ingressar no mercado de trabalho, mas eu queria mais, eu queria estudar, eu queria ser professora. E eu mesma li o caderninho do vestibular, na época existia um caderno de vestibular, e vi informações sobre o curso de letras, né, que trabalhava com as literaturas e com as línguas estrangeiras, e eu decidi que eu ia fazer letras, né, fiz no meu primeiro vestibular aos 18 anos, eu fui aprovada, né, cheguei à Universidade Federal de Minas Gerais, né, e aquele ambiente me pareceu muito hostil. Era um ambiente totalmente diverso do que eu até então tinha experimentado na minha vida. Eu estudava numa escola pública que tinha uma diversidade de colegas e tal, de várias escolas, mas eu tinha muitos colegas negros. Quando eu chego na universidade, né, eu tinha nas minhas turmas uma colega negra. Eu não tive professor negro na graduação. Então, esse estranhamento desse ambiente acadêmico, ele foi muito grande, né? E nas disciplinas estudadas, em que pese estudarmos literatura, né, portuguesa, literatura brasileira, autoras e autores não eram apresentados como autoras e autores negros, né? Então, eu penso que o meu conhecimento, o meu debate, a minha ampliação de olhar para a estrutura universitária, ela se deu a partir do momento em que eu ingressei no movimento social negro e fui compreendendo, né, a partir dos diálogos realizados com outras militantes, que a universidade até então não era aquele espaço destinado para negros e negros. Então, quando a gente, né, a partir de estudos organizados pelos movimentos, pelos fóruns, pelos seminários, a gente começou a analisar indicadores sociais mesmo, e a gente via assim, quantas negras e quantos negros naquela época estavam na universidade, era um número muito pequeno, né? Então, esta leitura que eu fui fazendo da universidade, depois se ampliou quando eu passei num concurso para trabalhar na universidade. Eu ingressei como técnico administrativo na universidade. E os trabalhadores técnicos, né, eles eram em maior quantidade nessa categoria, né? Então, nós tínhamos trabalhadores negros aos montes, mas eles ocupavam um determinado lugar institucional. E este lugar institucional ocupado por esses trabalhadores e trabalhadoras era um lugar de subalternidade ou era visto
pela instituição como um lugar de subalternidade, porque havia demarcado uma hierarquia entre docente e técnico, né? Uma hierarquia pautada em quem sabe e quem executa. E isto me fazia pensar, né, muito nessas relações de trabalho, nas relações sindicais, e eu quis compreender melhor, né, este processo. Foi quando então eu apresentei uma proposta um projeto, né, de mestrado na Faculdade de Educação, em que eu estudaria essas relações de trabalho dos técnicos negros na universidade. Era o meu objetivo inicial. Fui aprovada, comecei as disciplinas, e numa apresentação de projeto, o professor Luiz Alberto chamou minha atenção para uma questão. Ele disse, olha, você poderia pensar não somente as relações de trabalho dentro da categoria, mas pensar como essa categoria é constituída, como as relações de poder se apresentam, né, para ela, e me orientou a ler sobre o racismo institucional, né? Então, assim, foi uma abertura de ideias, de referências, e isto me motivou a compreender o racismo não só na dimensão interpessoal, que era então o que a gente, né, tinha como referência, mas compreender o racismo enquanto estrutura. Fernanda já falou, né, que o Silvio de Almeida trabalha as 3 estruturas, o racismo estrutural, o racismo institucional e o racismo interpessoal. Então, pensar, né, como uma pessoa, ou como uma estrutura que não se diz racista, né, estando já envolvida nessa sociedade que é racista, e já tendo imaginários constituídos por teorias raciais, né, desde lá do século XIX, como que estas instituições, elas vão agindo, né, ou omitindo possibilidades e oportunidades para segmentos, né, negros, né, às vezes mulheres, indígenas, quilombolas e tantos outros, que são os ditos diferentes, né? Então, no mestrado, foi interessante porque, ao ler sobre racismo institucional, eu comecei a olhar para a universidade e buscando nas minhas referências, né, desde a infância, a educação, né, na educação básica, buscando nesta minha trajetória, né, possibilidades e ocorrência desse racismo institucional. E hoje, né, hoje já professora, já atuando com formação de outras professoras e professores, eu sempre trago esse debate do racismo institucional, porque, na realidade, nós precisamos compreender, né, que, para além das nossas relações, né, próximas, interpessoais, nós temos uma estrutura, né, que muitas vezes a gente não para pensar o quanto a gente está reproduzindo dentro dessas estruturas essas dinâmicas do racismo, né? Enquanto trabalhadora técnica, uma vez eu me deparei com uma colega que me dizia assim, que não estava gostando de determinado setor em que ela estava lotada, porque haviam dito para ela que ela trabalharia com estrangeiros, mas até então ela só tinha atendido africanos. Aquilo me chamou muita atenção, porque eu estava nesse processo do mestrado, né, pensando a categoria profissional, e diante desse relato da minha colega, eu comecei a identificar a necessidade da gestão atuar de forma proativa, no sentido de formar os seus trabalhadores para compreender, né, o racismo e essas dinâmicas do racismo. Mais ou menos nesta mesma época, havia, né, no Brasil todo um grande debate sobre as políticas de promoção da igualdade, as políticas afirmativas, né, a questão das cotas, reserva
de vagas para estudantes negras e negros. E na universidade, esse debate ficou bastante restrito aos docentes e discentes, né? Os técnicos administrativos participavam, mas de uma forma bem incipiente. Eu participava porque tinha uma inserção já na militância, né, do movimento negro, do movimento social. Então, eu me coloquei, né, em passeatas, em mobilizações, mas o tempo inteiro eu me indagava qual era o lugar, né, institucional deste debate, porque a UFMG, ela ela implementou em 2009 a política de bônus socio-racial, né, e nós só fomos implementar cotas, né, uma instituição só implementou cotas a partir da Lei 12.711. Isso ampliou, né, todo o meu desejo de compreender, né, essa permanência e essa persistência desse racismo institucional. Né? Então, assim, e aí no doutorado eu fui investigar, né, se a chegada de um maior número de estudantes negras e negros impactava a gestão. Confesso que foi uma pesquisa bem interessante, por quê? Porque a universidade, né, a UFMG, ela tem uma inserção muito grande diante das outras instituições, né? Então, o que vem da universidade é bastante acolhido, mas nesse debate das questões raciais, né, das políticas afirmativas, a universidade teve um posicionamento bem menos afirmativo do que se precisava para a época, né? Menos afirmativo do que se esperava. Ela não aprovou cotas, né, pelo seu conselho superior, né? E isto chamou minha atenção para pensar, né, a questão da gestão. Eu, então, fiz a minha pesquisa de 2013 a 2017, que foi a defesa, e o meu objetivo, como eu já disse, era compreender, então, se a chegada de maior número de estudantes negros, né, impactava a gestão. Eu entrevistei todos os pró-reitores e a vice-reitora, e o meu achado de pesquisa é que, em que pese assim, toda essa trajetória da universidade, né, para pensar a inclusão social, a questão das políticas afirmativas, enquanto uma política reparatória, enquanto uma política de direito, né, de garantia de direitos, ela não se colocava para a universidade. Né? E aí, uma das coisas que eu observei é que o resquício, né, da colonialidade de saber e de poder, né, era bastante presente, e a gestão não tinha se planejado. Mas, em contrapartida, os sujeitos que chegaram a partir das políticas afirmativas, eles tinham um comportamento e uma presença institucional muito mais indagadora, né? Muito mais inquietante assim, para a universidade. E a universidade, então, começou a reagir às demandas apresentadas por eles. Tem um depoimento muito significativo de um dos pró-reitores, que eu gostaria de dizer. Ele diz assim: antes, a universidade tinha um certo padrão. A turma tinha 40 alunos e era constituída de vários grupinhos. 5 ou 6 vieram do colégio X, outros tantos do colégio Y, outros de colégio Z. E mais alguns escapavam a essa regra. Agora diversificou. Ter alunos diversos da composição anterior é muito bom, mas desafia, porque você está falando com pessoas que têm referências culturais muito diversas. Eu acho que exige do professor um certo esforço para adequar a sua abordagem ao tema. É muito mais fácil falar para um grupo homogêneo. Agora você precisa pensar um pouco mais para abordar um tema, de maneira que você tem que trazer sempre temas relevantes.
A chegada da diversidade tira o burocrata da zona do conforto, tira o professor da zona do conforto, tira o pesquisador da zona de conforto e tira os alunos também da zona de conforto. Então, eu acho que tem um desafio e a universidade tem que pensar o que ela quer. A diferença questiona. Eu penso que esse depoimento, ele diz muito do que a universidade precisa ser enquanto uma instituição pública, uma instituição que é mantida com recursos públicos, né? Alunos diversos questionam a universidade. Quando esse professor fala, olha, agora nós temos outras referências culturais, né? São corpos negros, né? A corporeidade negra não vista transitando pelo campus agora é muito mais intensa. Como que isso questiona a universidade? O burocrata precisa sair da sua zona de conforto porque ele precisa atender um estudante que entrou por cotas, e ele precisa entender que cotas é direito, não é? O pesquisador precisa, né, refletir sobre as suas propostas, né, até então implementadas. Ainda hoje nós temos vários alunos que falam que são orientados a mudar os seus projetos de pesquisa porque não tem quem os oriente para a temática étnico-racial, né? Mas essa reação dos estudantes vai estimulando outros sujeitos e produzindo algumas mudanças estruturais e institucionais. Então, eu ouso dizer que a UFMG está passando por uma transição. Nós precisamos de mais agilidade nessa transição. Hoje a gente tem, por exemplo, implementando as disciplinas saberes tradicionais, né, que trabalha lá com os mestres da cultura tradicional indígenas, quilombolas, né, das religiões de matriz africana. A UFMG implementou a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, e recentemente a UFMG aprovou a titulação de notório saber aos mestres e mestras de saberes tradicionais. Contudo, os coletivos negros constituídos, principalmente a partir de 2013 e 2014, vêm assumindo posições políticas importantes na universidade e denunciando situações de discriminação. Eles ainda afirmam que em sala de aula, colegas brancos costumam dizer que os seus cabelos parecem cabelos de bombril, né? Então, são questões assim que vão se repetindo, o contínuo da discriminação racial, né? Os colegas brancos ainda sabem muito mais línguas estrangeiras, têm oportunidades de viagem, eles têm lembrei de Bourdieu, e fugiu, né, a expressão agora, mas eles têm alguns conhecimentos a mais e, por tê-los, eles criticam os colegas negros que não têm. E também, dentro da sala de aula da universidade, ao silenciamento dos docentes diante desse racismo institucional. As pesquisas são orientadas a partir, né, de determinadas referências. Então, tem um racismo epistêmico, né, pouco discutido ainda no contexto escolar. Estes estudantes e estes coletivos vêm mostrando que a universidade precisa mudar, né? A universidade ela precisa investir não apenas em políticas de permanência material, né? Essas políticas são importantes, né? O restaurante universitário, o transporte, moradia, mas ela precisa investir em políticas de permanência simbólica, né? Que garanta o fortalecimento emocional para esses sujeitos que chegam à universidade como eu cheguei, e que a universidade, aquele ambiente é totalmente diverso até do que eu havia vivido. Esses estudantes ainda experimentam isso, né? A universidade precisa garantir a presença
de autoras e autores negros, como bem disse a Fernanda, nos seus currículos, né? Currículos eurocentrados ainda são uma marca da instituição, né? E nesse seminário virtuoso, né, estabelecer esse diálogo sobre a erradicação do racismo, né, que se amplia, né, pela América Latina, gostaria de trazer também a necessidade da gente pensar a educação enquanto um direito, que é isso que esses estudantes e esses coletivos apontam para a gente, né? E algumas questões que eu coletei na minha pesquisa de doutorado, né? Que reforçam a necessidade dos gestores pensar a educação como uma estratégia do desenvolvimento desse país. E nessa perspectiva de desenvolvimento, é um desenvolvimento que acolha, reconheça e valorize a diferença. Então, algumas questões apontadas, né, que eu penso que dialoga com a possibilidade de erradicação do racismo. As gestões precisam investir em formação das trabalhadoras e dos trabalhadores, tanto os docentes quanto os técnicos administrativos, para que a gente não ouça, né, como eu ouvi, esperava, né, estrangeiro encontrou africano, né? Então, assim, o que é pensar as relações étnico-raciais? O que é pensar as vantagens da branquitude? Porque hoje ainda nós temos um quantitativo de estudantes, docentes brancos muito maior. Nós temos uma pesquisa recente, né, do IBGE, que fala que os estudantes negros já são mais de 50%, mas quando nós vamos olhar em que áreas esses estudantes são mais de 50%? São nas áreas, majoritariamente, das licenciaturas, nos cursos de alto retorno financeiro. Esses estudantes negros ainda são minoria. A outra sugestão é investimento na formação e criação de disciplinas com a temática obrigatórias, com a temática étnico-racial. Né? Não é possível que apenas nos cursos de especialização é que este tema apareça. Né? Nós precisamos formar todas as profissionais e todos os profissionais para as relações étnico-raciais, né? Desde a medicina, a arquitetura, a odontologia, esses cursos ditos como de elite, eles vão lidar depois com pessoas negras. Então, eles precisam também aprender sobre as relações étnico-raciais. Trazer o conhecimento, né, sobre a história e cultura africana e afro-brasileira, né, e essa inserção também da América Latina, pode ser uma das estratégias, né, para a gente romper com o epistemicídio. Né? Esses estudantes negros, indígenas, quilombolas, que chegam às universidades, eles têm muitas experiências que precisam ser conhecidas e valorizadas pelo ambiente educacional. Uma das experiências recentes, né, que eu vivenciei em 2019, eu tive a oportunidade de participar com um grupo de jovens da graduação, 23 estudantes da graduação, no Congresso de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros. Esses estudantes, alguns desses estudantes era a primeira vez que saía de Belo Horizonte. 3 desses estudantes era a primeira vez que ia à praia, né, num lugar que tinha praia, porque o evento foi no Espírito Santo. E esses estudantes participaram ativamente de um congresso de pesquisadoras e pesquisadores negros. Né? Então, para além da sala de aula, ter estas oportunidades, né, de acessar eventos, de acessar, ter contato com pensadoras e pensadores negras e negros, também é uma forma de ampliar e enfrentar o racismo. E, para finalizar, eu penso que a universidade, as gestões das universidades, elas precisam desenvolver um diálogo simétrico com a educação básica. Os estudantes precisam saber, né, desde a educação básica,
né? O que é a universidade? É a possibilidade de acessar a universidade e enquanto cidadão e cidadã, né? Então, esse ensino superior, ele precisa ser, de fato, público, gratuito, laico e acessível para negras e negros. Então, eu paro por aqui, que eu já passei muito do meu tempo, e nas perguntas a gente complementa. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Iune. Foi magistral. Agora eu vou passar para o professor Pedro. Professor Pedro, vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat. A equipe aqui está selecionando para a gente, no segundo momento, vai ser uma roda de conversa, né? Então podem postar as perguntas aqui no chat. Ok, professor? Boa tarde a todos y a todas. Obrigado pelo convite a esta oportunidad de dialogar con todos vocês. Y yo quisiera, para comenzar a minha fala, falar un poco de mi trayectoria, ahí tomando carona con la idea de Fernanda, que ela tem razón sobre la cuestión del currículo. Voy a apuntar 3 cosas a mi trayectoria que comenzó en Habana, Cuba, donde yo nací. En primer lugar, a historia da minha vida escolar, desde os inicios até a universidade, es totalmente pública. O sea, yo no nací en un contexto onde o público e o privado ficam brigando no campo da educação. O sea, essa história pública que conecta o meu país com o Brasil, porque eu fiz doutorado aqui, como já Sullivan me apresentou em los dados que eu ofereci. Tem várias coisas importantes em quanto a aprendizagem. Por exemplo, eu venho de uma universidade que es, bueno, de una universidad de un sistema educacional también, que es eurocéntrico. O sea, no es un cerebro para ninguém. Las colocaciones tanto de Ione cuanto de Fernanda son asuntos que se discuten no solo no Brasil y no solo no mi país, mas en toda América. O sea, basta con olear as falas dos colombianos, de argentinos, de ecuatorianos, etc. Por colocar algunos casos que conozco. En segundo lugar, toda esa trayectoria creó para mí un lugar de enunciación, que en este mismo momento se me ocurrió definir como a energía transcultural do Caribe. O sea, ese es un meu lugar de enunciación. O sea, yo falo como un hombre negro, caribeño, lamentablemente caribeño, antes de americano, un poco para privilegiar a zona geográfica y cultural donde yo nací. Una zona que tiene gran capacidad de dialogativa con el mundo. Y también fue un laboratorio donde comenzaron muchos proyectos sociales, políticos y culturales. Por colocar un caso político, Revolución Haitiana, que influenció bastante en la masa subcontinental y centroamericana para libertarse del colonialismo, y otros eventos, por ejemplo, como la música, salsa, reggae, también que tienen grande impacto ainda en el mundo de hoy. Y en tercer aspecto, voltando a la cuestión de la educación, y ahí también estoy conectándome a fala con Fernanda y Ione, es los negros de la educación do meu país. O sea, allá en Cuba tengo un esquema parecido aquí, o sea, o que ustedes llaman de ensino fundamental 1, para nós es escuela primaria. O que ustedes llaman de ensino fundamental 2, para nós es
secundaria básica, que antes se llamaba segundo ensino. Y en tercera instancia, o que vocês chamam de ensino medio o segundo grado, a gente também llama de ensino medio o bacharelado. Porque cuando a gente va al preuniversitario y se forma, recibe un diploma que dice bacharel en ciencias y letras. Y por fin, ven la parte del ensino superior, que es la universidad. En mi caso, matriculé Historia en la Universidad de Habana. Ahí llegué a ser licenciado. O sea, ahí no hay, diferencia mucho de aquí, porque licenciatura aquí en Brasil te lleva para un camino de ser profesor, mientras que el bacharelado para un camino de ser pesquisador. Por eso tengo personas que hacen las dos opciones, que aquí en Brasil se permite. En mi país está ya todo parametrado. Si vas a la Universidad de La Habana a estudiar historia, eres licenciado en historia con un perfil para ser historiador, o sea, un pesquisador. Mismo que también você puede se tornar profesor, que fue, porque conmigo aconteció en los años después de mi graduación y de un mestrado. Y si você va, por ejemplo, para la Universidad Pedagógica, você va a ser licenciado en educación, en la especialidad de historia y marxismo. Y va a dar aula en educación básica. Y si você tiver un talento inmenso, você puede dar aula en la Universidad Pedagógica y quién sabe algún día en la Universidad de Habana o también en la Universidad Politécnica, que tengan, las cuales estén en nuestro país. Entonces, en esta cuestión de esta interfase propuesta para hoy de racismo institucional y gestión en las instituciones de educación superior, yo creo que es muy interesante. Y aquí tengo dos cosas que yo gustaría resaltar. Cuando a gente fala de racismo, sea un tipo que for, individual, estructural, interpessoal, epistémico, vamos a decir que aquí, en este lugar de discusión, se trabaja desde un punto de vista de relaciones de poder. O sea, racismo representa, ante todo, un asunto de relaciones de poder, fundamentalmente. Por eso se diferencia con actos discriminatorios y también gestos preconceituosos. Racismo, digamos que un mayor flagelo que la humanidad ya tiene. Y un segundo aspecto es para nuestro caso, lo que ha sido denominado de América Latina. O sea, concepto con el cual yo no concordo mucho, porque es más político que cultural y geográfico. Para mí existe América toda. Eso se puede discutir. Un segundo aspecto es que el racismo en esta parte del mundo, definida como América Latina, básicamente funciona como una práctica sutil. Y de una forma u otra, cada una a su estilo. Yo me levanto hizo, también Fernanda, y a mayoría que lleva este traje eterno que es nuestra pele, vivencia desde que es crianza. Dígase de pasar en que o que hacían con Johnny, en mi país no permitían. Si alguna profesora o gestora pegaba a alguien haciendo esa cobardía con Johnny, seguramente ella sería protegida y defendida. Claro, si algún gestor veía, si fuese en lugares donde el gestor no podía alcanzar, ahí acontece, como acontece con Johnny, que ficaría bastante constrangida. Otro aspecto que yo quería hacer a modo de pregunta, una provocación, como ustedes gustan de decir, levanta en consideración un país en que estamos, Brasil. Ya todos sabemos que tiene un grande problema con la diversidad, sea cultural, sea étnica, y eso, como quiera que sea, impacta a la gestión de una IES, porque los gestores son seres humanos, tienen carne y hueso, respiran. Si pincha con una faca, grita.
porque son seres humanos, o sea, cómo esa gestão pode realmente colocar em xeque-mate o racismo institucional. O sea, sería bom pensar eso si se quiere dar realmente un golpe al racismo institucional, porque nos guste o no, esa práctica cada día que pasa se recicla, se fortalece y a gente va a utilizar de mucho fôlego para o tempo inteiro decir no e encarar. Então, eso es un asunto importante para hacer pensar. No pretendo que esta agradable reunión resolva os problemas, mas pelo menos dé una abertura, hace pensar problemas que interesan a gente como nós. Então, agora, eu queria interromper minha fala para ter dos momentos musicais que propuse a la gestão deste evento y yo peço a los técnicos que coloquen somente o som. O vídeo no precisa o som, lo que yo quiero que les escuchen son dos músicas, una detrás de la otra, y después vamos a conversar sobre esa cuestión que puede tener a ver con currículum, como ya levantó Fernanda y completó magistralmente yo. Por favor, a música. Son dos músicas de corte erudito. Ok. A equipe técnica está com o som já? Sim, a Mara vai colocar, Súlio, um minutinho. Ok, obrigado, Mara. La primera música que va a ser colocada probablemente ya algún de ustedes escuchó. A segunda no tengo certeza. Professora é essa?
Mara, você desligou o seu microfone. A siguiente, por favor. A siguiente, den más una segunda. O sea, esa primera yo que es conocida, como varias de ese compositor. Yo coloqué como, pedí como complemento colocar una segunda música que es de otro compositor y a partir de ahí hacemos un yoga profesional con los palestrantes. Mara, acho que não é esse. Ele está falando lá, acho. Peraí. Música 2. Só um minuto. Un instante, yo voy a colocar. Yo voy a colocar. ¿Están moviendo?
Ok, yo agora gostaria de chamar para um debate a minhas colegas desta mesa virtual e também ao mediador. A primeira peça musical é de Frédéric Chopin, um polonês radicado na França. É sua série de Nocturno. Vocês, algunos já conheciam essa música, tinham escutado anteriormente? O pelo menos tinham ouvido falar de Chopin. Eso sí. Ahora, la segunda música es de Ludovic Lamotte. Es una música del século XX. La primera, século XIX. No tempo do romantismo. Esta, século XX, primera metade. Agora, esse nome, Ludovic Lamotte, dice algo para vocês? Podem falar. E vocês, pelo nome, pensariam de que lugar del mundo, en qué lugar do mundo ele nasceu. Serían capaces de dar un chute. Pueden chutar. ¿En qué continente él nació? ¿En cuál continente? No. África. O primeiro que vem é a Europa, né? Continente europeu. Exactamente, Sullivan. O sea, colocando ese nombre típico francés, ¿quién va a me decir que Ludovic Lamotte no es europeo? Mas ahí está el problema. Ahí ven un concepto que trouxe yo sobre la colonialidad. O sea, Ludovic Lamotte no es francés, mas estudió en Francia con grandes mestres. O sea, estoy hablando de un hombre negro y nació nada menos que en Port-au-Prince, Haití. La disciplina que yo estoy dando aquí en la Universidad de Rondonópolis, cuando falo de cultura caribeña, coloco que no solamente Europa tiene música erudita, también en lugares que la gente piensa inusitados. Y Haití anda siendo promovido como un país más pobre o empobrecido del mundo. Observen que también produce bellezas de música erudita como esa. O sea, esa pieza se llama A Perigosa y es una pieza musical inspirada en el estilo romantista de Chopin, que era un compositor franquicia de Ludovic Lamotte. Estuve en Francia con grandes mestres, entonces, evidentemente Chopin es una referencia importante, mas él fez su propia música. Inclusive,
él tiene una música también merengue, igual que esta, que es Trazendo un mundo do voodoo haitiano. Y no ano de 1934, él compuso y dio a conocer esa música en el carnaval de Port-au-Prince, que coincide con el mismo momento en que Estados Unidos dejó de ocupar Haití en aquella época. O sea, esa música, Guédé-Niveau, que es cantada, es también instrumental, se convirtió en un signo de resistencia de los haitianos frente al dominio estadounidense que duró buena parte de la primera mitad del século XX, hasta el año 34. Saben que después voltaron en los años 90, como estaba Jean Bertrand de Aristide, más esa es otra historia. O sea, hablando de currículum, cuando Allende tenta colocar nuevos saberes en sala de aula, lo primero que tenemos que hacer es barrer nuestros propios preconceptos, nuestras propias ignorancias y observar esa belleza estética que se cría en lugares como Haití, por ejemplo, que es el caso que quise traer hoy. O sea, la mayoría no pensaría que en un país empobrecido como ese hubiese tanta belleza en la música erudita. Pues ten gente, y no solamente Ludovic Lamont, ten otros también. Y eso es muy importante, siempre se discutir, y Hayestown debe ser culta para poder encarar una cosa que también ayudan a reproducir, que es un racismo institucional. Como vos, Jones y Fernanda, mi trayectoria en la educación pública cubana, desde Fundamental 1 hasta universidades, yo vi cómo un número de negros, colegas míos, fue disminuyendo mientras yo escalaba un nivel hasta universitario. Profesores y estudiantes, colegas míos negros, iban disminuyendo. O sea, eso es una cosa bien problemática, más así yo viví, tal vez, no sé hasta qué punto, con tanta violencia cuanto aquí, porque, por ejemplo, en la universidad yo también leí autores negros. El que se formó en la universidad de aquí y nunca leí un autor negro, no fue mi caso. Yo leí autores negros desde la primaria hasta las universidades. Más, cada lugar tiene su historia, es importante siempre contrastar las falas. Y para fechar, yo quería decir que la forma en que se usa aquí un término étnico-racial hace pensar que solamente es con negros, y no es así. Y cuando hablas de raza es cordapele, cuando hablas de etnia es algo más abrangente, que ahí entra judeo, gitano, etc. Entonces, voy a echar por aquí, obrigado, Sullivan, por su ayuda, también mis colegas de mesa virtual, Jones y Fernanda, y ahora que un público se manifieste, que estamos deseosos por dialogar. Ok, excelente, professor Pedro, obrigado. Obrigado. E a Revolução Haitiana também é muito encoberta, né, na história das revoltas, né? Então, muito importante as reflexões que você traz hoje para a gente. E é importante também, de todas as falas, a gente perceber como o racismo, a diferença de raça, de gênero, de classe, está presente desde as infâncias, né? Todo mundo reportando um pouco da sua infância, a seu trajeto pela escola, né? E na escola pública eu também me incluo nisso, minha trajetória toda é pela escola pública e pela universidade pública, e de fato a gente tem uma percepção estrutural que conecta diferentes dimensões, né, dessa opressão, né, do racismo e de outras formas de opressão. Então, uma mesa, esse encontro é um encontro realmente muito virtuoso, né? Agora a gente vai passar para o momento das perguntas, né, que vocês mandaram. Eu vou ler alguns comentários também, a gente tem uma série de comentários, está dando quase 8 páginas de comentário e sendo atualizado. Eu não vou ler todos os comentários, mas eu vou ler alguns que eu acredito que seja importante para a gente iniciar esse segundo momento. A Silvana Fonseca
Ela fala, excelente contribuição. Na academia, não fui preparada. A gente caía na escola pública e a gente cai na escola pública e essa demanda é real. Salve as formações. Parabéns. A Soraya também, Soraya e Roberta destaca aqui. Importante essa fala da Fernanda. Que nos move são nossos alunos. Gratidão, Fê. O Maico, que já saiu, mas é um dos coordenadores, né, desse projeto, teve que sair por conta de outro compromisso. Ele manda abraços aqui para a Fernanda e para o Pedro, compatriota Pedrinho, né? A Ana Paula faz um comentário que eu vou ler. Excelentes considerações que a Fernanda nos traz com essa indagação. As políticas públicas pensadas e fomentadas para toda essa intencionalidade são as iniciais para esse processo. Quando nos permite, nos traz essa sensibilidade com tanta essência. Toca nesse sentido que nos prontificamos a participar dessa roda de construção de identidade. Parabéns, sua história se conecta com muitas nessas buscas da nossa função social e educacional. Alguns comentários sobre a fala da Ione, desculpa, Ione. Muito consistentes as falas da Ione e Fernanda, falas que dialogam e se integram. A Ana Paula coloca aqui, ter a oportunidade de ouvir vocês e agora, nesse momento, as considerações de Ione, nos remete a tantos desafios que temos enfrentado desde a nossa existência. Saber que esse movimento empoderador, que surgiu a partir de tantos movimentos negros, sindical, educacional, se conectando, me possibilitou estar aqui hoje, participando dessa roda, sou fruto das ações afirmativas, que me possibilitou a oportunidade de me graduar em pedagogia e mudar minha história em termos de acesso e oportunidade. A Juliana Gualberto também, que teve nossa primeira roda de conversa, também comenta aqui durante a fala da Ione e da Fernanda. Me agradeço pela oportunidade de participar dos encontros virtuosos, mesmo que os encontros se dediquem à reflexão voltada para o ensino superior, eles têm me convidado a pensar sobre as várias facetas do racismo na educação básica. Professora Fernanda e Ione, agradeço pela partilha. Cuidadosa e pelas reflexões. Vocês nos inspiram e nos encorajam a bancar práticas educativas fortes e combativas. Tem muitos outros comentários, eu vou ler um aqui sobre o professor Pedro e vou para as perguntas. Esse artista mostra que sua criação e habilidade não se restringe a um padrão. Precisamos oportunizar aos sujeitos se descobrirem e se autoconhecer. A educação sempre uma ponte para essa quebra. Parabéns, professor Pedro Hernandes. Então, esses são alguns dos comentários do nosso público aqui. Já tem muitos outros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as perguntas, aí eu abro uma rodada para vocês responderem, tá ok? Vou ler aqui, deixa eu abrir o documento. A Elisete, ela pergunta para a Fernanda, né? Fernanda, como anda essa abordagem nas instituições de ensino superior privadas? Primeira pergunta. A Juliana Gualberto perguntou aqui no momento da fala da Ione, a partir da fala da professora Ione, e pensando no nosso lugar de atuação na educação básica, fiquei pensando que para darmos um passo maior em direção à erradicação ao racismo na educação, além da escuta atenta e cuidadosa e distanciada, talvez seja interessante a gestão escolar fazer uma cuidadosa leitura do cenário político, educacional e institucional da escola. Essa leitura, talvez, pode orientar a construção de ações e projetos que possam contribuir com a transformação da comunidade escolar. Aí ela pergunta, Juliana, agora, como transformar essa ideia em realidade institucional, que é o que a gente está debatendo hoje, né? A Elizabeth faz uma outra pergunta aqui. Professor Pedro, gostaria de uma explicação mais didática sobre o termo étnico-racial, por gentileza. E a Juliana faz uma outra pergunta. Obrigado pela partilha, professor Pedro, por explicar melhor seu último apontamento sobre o termo étnico-racial. Aí ela disse que a internet dela falhou, você poderia comentar um pouco mais sobre isso. Então, essas são as perguntas, e a gente tem até as 17h30, né, para concluir esse encontro, e fique à vontade. Acho que a gente poderia começar pela Fernanda, depois Ione, e depois o professor Pedro, tudo bem?
Tudo bem. Ok. Ok. Sullivan, repete só o nome de quem fez a pergunta, por gentileza? Tá, vou abrir aqui rapidinho. Elizabeth Márcia Pereira. Elizabeth, obrigada pela pergunta. Então, Elizabeth, eu vou poder dizer um pouco do ponto de vista das duas instituições que eu trabalho, né, que são instituições privadas, e o que nós temos feito nessas instituições. Porque eu não fiz uma pesquisa voltada ainda, né, acho que a gente precisa dessa pesquisa, acho que é bem interessante nos debruçarmos, né, de como que as universidades privadas estão contribuindo para a formação, né, dos professores e de outras áreas, né, no sentido de perceber e de trabalhar com as relações étnico-raciais. A gente tem as diretrizes, né, do ensino superior que falam e reafirmam a necessidade de se trabalhar com a diversidade cultural, né, as instituições às quais eu trabalho, na atual composição, a gente está trabalhando com uma matriz curricular nova, então tem unidades curriculares, né, que os temas são abordados e dialogados e estudados com as estudantes. Infelizmente, em alguns polos, né, de uma das duas instituições, nós temos grupos de estudo que são aí iniciativas, como eu disse na minha fala, né, gente? Às vezes é o professor ou a professora que ainda estão com mais intimidade, que tem mais busca e pesquisam mais sobre o tema, que impulsionam esses trabalhos no sentido de extensão, né, para poder acontecer, e tem sido feito dessa forma. Aí eu falo da minha prática. Aí como que eu, Fernanda, faço? Né? Porque a gente comentou que tem a questão da política pública, a questão da gestão da instituição e o posicionamento pedagógico do professor. Aí o que eu faço? Eu assumo um posicionamento pedagógico de que qualquer uma da unidade curricular que eu vá lecionar ou conteúdo, né, de acordo com a outra matriz, eu trago a abordagem da política de promoção da igualdade étnico-racial. Então, eu trabalho com gestão, com alfabetização, com gestão e com alfabetização, né, e com a cadeira da infância, as discussões da educação infantil. Todas as três cadeiras que eu sento, que eu atuo, eu trago a discussão, eu pontuo, e a gente busca formas de compreender como que se dá na prática, porque teoricamente é importante que a gente estude, que a gente busque o conhecimento, a sede por conhecimento, ela precisa ser insaciável, mas como que eu uso esse conhecimento na prática com as crianças, né, com os alunos e alunas com os quais eu atuo, precisa ser também o foco quando a gente trabalha nas licenciaturas. Eu achei muito bacana a fala da Ione de dizer que não é só da licenciatura que a gente tem que reivindicar o trabalho com as relações étnico-raciais. Todo e qualquer curso, né, de ensino superior, ele precisa abordar a política, né, a promoção dessa política. Então, eu acho que a sua pergunta é um campo bem aberto para a gente pesquisar, né, e para a gente investigar mais como que anda essa situação nas universidades privadas. Muito obrigada, viu, gente, pela pergunta. Acho que é isso. Ok, maravilha, Fernanda. Agora eu passo para a professora Ione. Foi a Juliana Gualberto, né, que apresentou a questão. Isso. Ô, Juliana, é também uma questão que permite, assim, né, a gente, uma reflexão muito mais ampla. Mas eu gostaria de dizer duas coisas que você até já trouxe, assim. A primeira é que a gestão, ela precisa ter uma escuta, ela precisa ter um olhar, né, para o que ela vai, de fato, fazer, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, entram para a gestão, assim, é um excelente técnico, e vai para a gestão e não compreende os desafios políticos, institucionais, dialógicos, que estão ali colocados, né? Então,
o gestor ele precisa saber onde ele está pisando. Depois ele precisa ter uma capacidade de escutar. E essa capacidade de escutar, né, precisa ser de fato intensa, porque ele precisa escutar de tudo, desde aqueles que concordam com a política que ele vem implementando e que seu grupo, né, de gestores ali que estão junto vem implementando, quanto aqueles que discordam. Mas há também um papel que eu acho que às vezes a gente acaba negligenciando, que é o papel do controle social, né? Educação é uma política pública. A gente precisa acompanhar um pouco mais, né, a educação. Nós precisamos atuar, né, por exemplo, nas conferências, nas assembleias, nas reuniões institucionais, que isso também nos coloca enquanto cidadãs e cidadãos que ampliam o olhar para o que está acontecendo naquele espaço, né? Eu vejo que, às vezes, na universidade, e eu só fui saber disso, né, quando já estava na universidade, assim, por exemplo, muitas reuniões são abertas, porque a universidade é pública. Quem vai, né, de fora da universidade? Mesmo enquanto trabalhadoras, né, da universidade, eu só fui participar, por exemplo, de defesa de tese, de eventos dessa ordem, quando eu já estava inserida no programa Ações Afirmativas. Então, o gestor público, ele precisa dar, né, notícias do que está acontecendo. Então, a comunicação, ela é um fator fundamental, e o gestor público precisa, de fato, publicizar, né, os direitos das cidadãs e dos cidadãos de compreender e acessar, né, a gestão. Eu acho que é um pouco isso, assim. Pensando a questão do racismo, né, eu acho que essa é uma pauta que precisa ser colocada dentro das universidades, das escolas de educação básica, de todos os níveis, né? A gente não pode correr desse debate, porque o racismo, ele estrutura as relações, ele estrutura as oportunidades, ele estrutura a nossa convivência e a nossa articulação para a produção de desenvolvimento daquilo que nós estamos fazendo. Se estamos no campo educacional, por exemplo, é a ampliação da produção do conhecimento, né? Eu acho que é um pouco isso. Espero ter respondido. Eu posso falar também? Posso falar um pouquinho sobre essa pergunta da Ju? Oi, Ju, obrigada pela pergunta. Pode falar, sim. Eu penso que um outro movimento também, né, que nós precisamos implementar enquanto gestão, é essa formação continuada que vem acontecendo nas nossas escolas, né? A gente convida, a gente é convidado, as escolas, eu também, além de professora, né, superior, eu atuo na educação básica, e nas duas escolas nas quais eu atuo, nós temos incentivado e temos ampliado as ações do que a gente já tem do núcleo de formação das relações étnico-raciais, que já está institucionalizado. Então, trazer o que a gente discute aqui nos encontros virtuosos, nos nossos núcleos regionais, para dentro da escola. Promover essa discussão, né, de forma continuada, com um olhar voltado para aquilo que a gente já vem atuando, né, porque a Ju pergunta como que a gente torna isso real. Então, dentro minha prática, tanto na educação básica quanto no ensino superior, nas reuniões que a gente tem de professores, a gente está sempre pautando, e eu acredito que a formação continuada também é importante para a gente tornar realidade, né, tornar realidade essa nossa aspiração para uma educação de verdade equitativa. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Antes de eu passar para o professor Pedro, eu quero só anunciar a presença de alguns professores aqui e professoras, agradecer a presença da professora Milena Anequiário, da Universidade de Buenos Aires, que também está acompanhando a nossa atividade, o professor Luiz Alberto Gonçalves, da UFMG, que é um dos coordenadores do projeto, e a professora Tânia Gerbara, que também da UFMG, da EBAP, né, e do Centro Pedagógico, que é uma das coordenadoras do projeto. Agradecer a presença.
E agora eu passo para o professor Pedro. Obrigado, Juliana y Elizabeth, por la pregunta. ¿Cuál es mi opinión sobre este concepto étnico-raciais? Na minha opinião, para empezar, é um conceito mais político que acadêmico. E, como vocês sabem, a dinâmica política às vezes procura ser abrangente e agrupar um pessoal pela oposição a alguma coisa. Neste caso, racismo, discriminação, preconceito. Só que, como esse termo é fundamentalmente discutido, apresentado por movimentos sociais de pessoas afrodescendentes, vamos a colocar un movimiento negro, por decir uno de ellos, aunque sabemos que no hay un único movimiento negro. O sea, tenemos movimientos negros desde mi punto de vista. Justamente eso termina que la gente fique pensando que esta cuestión de decir de razones étnico-raciales es solamente los negros, cuando realmente no es así. O sea, una cosa es un uso político de un termo y otra cosa es que ese termo se contextualice y explique en cada lugar cómo es que va a ser empleado. O sea, si ese termo você escuta en un meeting, digamos, vamos a colocar un día la conciencia, por colocar un caso. Digamos que no va a haber tanto problema con ese termo. Ahora, cuando você traz ese termo a este mundo do ensino de saberes outros, você faz migrar esse termo para esses saberes que se discutem em diferentes níveis do ensino aqui no Brasil, deve ser contextualizado o termo, porque se você dá a entender que o termo tem só a ver com o povo negro, aí já começam os problemas, porque sí, la parte racial se refiere fundamentalmente a cor da pele, mas também a traços faciais, nariz, boca, cabelo, etc. Para colocar um pouco mais abrangente aí. Ahora, a questão étnica va para além de cor da pele, de forma da boca, do nariz, dos olhos, do cabelo, etc. O sea, o étnico já tem um link importante com termos como cultura, identidade, entende? Então aí entra muita coisa. Ou seja, vocês não vão me dizer que tem asiáticos aqui que são de diferentes etnias. O sea, quem vem da China não tem nada a ver com quem vem de Japão, ou de Coreia, ou da zona de Indochina. Quienes ven de África, que la mayoría descubre que es negro aquí, son de diferentes etnias y traen sus propios idiomas. Un ejemplo, Senegal, caso que conozco y que pude ir una vez a ese lugar. Tienen varias etnias. Está la Wolof, que dicen que es la mayoritaria. Está la Seger, que era la que pertenecía a Sédar Senghor, un grande patriarca de la nación senegalesa y un literato impresionante. Y también están los Diola, que você também encontra em Mauritânia. Entende? Então, não dá para colocar esse termo sem dar uma explicação bem culta e não curta e grossa, bem culta, bem argumentada. Por isso é que eu chamo a atenção, porque uma coisa é quando você alude a esse termo em um momento de efervescência política e civil, y otra cosa es cuando se va a pasar conteúdo, conocimiento, saberes a un grupo mayor, sea en fundamental 1, 2, ensino medio, universidades. Y también concordo con Jorge de que en las universidades todo el mundo, y no importa si estudias ingeniería, si estudias matemática o lo que sea que fuera,
tem que discutir isso. E se é desde criança, melhor ainda, porque assim se cria toda uma sensibilidade para encarar um desafio tão grande. Me parece muito grande decir, erradicar racismo, mas como utopía vamos a aceitar, sabendo que isso se recicla cada día. Y a gente precisa, como dice Bertolt Brecht, luchar todos los días para hacer un contrario como gente imprescindible y excepcional contra ese flagelo universal que ainda nos pega por el cuello y nos afoga, y a gente trata de tirarse eso encima, porque ya no están las corrientes físicas, ya no tenemos. Ahora tenemos las corrientes que no se ven. Y la política ayuda mucho a eso. Por eso tenemos que siempre armarnos de argumentos para poder luchar, porque no se muda un mundo sintiendo lástima por otros, sino simplemente testimoniando autoestima y tentando dar soluciones a problemas que interesan. No sé si respondí a Elizabeth, espero te haya ayudado un poquillo, ni que sea a que ustedes piensen sobre eso, y yo paro por aquí para que continúen o no continúen este evento tan interesante. Obrigado, professor Pedro. Eu acredito que esse é um primeiro encontro que vai gerar mais para frente outros encontros e outros debates. A gente já se aproxima já do nosso tempo limite, né? Então, a gente fazer uma última rodada das palavras finais, né? Da despedida de cada um. E a gente também começa pela professora Fernanda. Professora Fernanda? Desculpa, eu estava com dificuldade de ligar meu áudio. Então, para poder finalizar, eu só gostaria mesmo de agradecer o convite, né? É sempre muito gratificante a gente poder trocar, né? Eu acho que aqui a gente está num momento de partilha, um momento de troca, e as trocas aqui foram muito singulares, né? Para a gente refletir e agir, né? A gente precisa de pensar de que maneira que aquilo que eu ouço, que aquilo que eu discuto, eu vou colocando em prática de todo um núcleo de estudo, como que a gente age nos nossos espaços de atuação. Então, mais uma vez, muito obrigada a cada um e cada uma, professor Pedro, professor Ione, prazer estar com vocês aqui. Né? Obrigada aos organizadores e às organizadoras e a cada um e cada uma que passou essa tarde conosco aqui. Muito obrigada. Obrigado, professora Fernanda. A gente agradece contar com a sua presença. Professora Ione? Eu também gostaria de agradecer, né, cada um que está aqui, que apresentou questão, né? E nós temos tido no ciclo permanente de estudos, né, lá do Centro Pedagógico, sempre o cuidado de levar para a nossa formação interna as questões que surgem nesses debates, né? A professora Tânia, né, está aí. Sullivan falou que ela está aí, eu não vi, mas ela coordena o ciclo juntamente com a Aline. Então, esses momentos, né, de círculos virtuosos, de roda de conversa, são também momentos de formação para a gente, né? Nós vamos nos fortalecendo nessa jornada, nessa trajetória, a partir, né, desse diálogo bem profícuo com todas vocês também. Então, as questões, né, que aparecem nesses momentos, elas são também questões e indagações levadas para o campo de pesquisa. Então, isso é muito importante. Então, eu agradeço a cada uma e cada um que trouxe, né, uma questão relevante. Professor Pedro, professora Fernanda, Sullivan, Mara, e é muito bom a gente poder dialogar, né, aprender junto. Eu gostaria de dizer, né, que no campo de enfrentamento ao racismo e de erradicação do racismo, também penso como o professor Pedro, né, no campo da utopia, mas a gente precisa manter a utopia.
eu tinha trazido um poema aqui da Conceição Evaristo, que chama Pau, Pedra e Grade, e ela fala isso, da necessidade da gente manter a resistência, da gente manter o foco e da gente acreditar sempre, não é? É isso que faz e promove transformações. Então, muito obrigada e seguimos juntas. Está sem som, Sullivan. Liga seu microfone, Sullivan. Então, não, pode falar, Pedro, pode se despedir. Ok, eu quisiera también expresar a minha gratidão pelo convite e a oportunidade de conhecer a Sullivan e a Fernanda. A Ione já conhecia há um tempo atrás, não, hacía tempo que não via ele. Quando me anunciaram que ele estaria, eu fiquei muito feliz por me reencontrar com ela, nem que seja à distância. Então, muito feliz por haber participado en el día con Ione, con Fernanda, contigo, Sullivan. Agradecer a nuestros héroes invisibles como Mercedes y Mara, y el colectivo técnico, participantes que siempre ayudan con sus preguntas y comentarios y esa energía de cariño que nos entregan y con los que nos regalan. Y me quiero despedir con una provocación. Aquí en Brasil, en algunos espacios, tengo una educación pública, gratuita, con tendencia a ser laica, como dice Ione, mas también yo quería manifestar mi preocupación de qué se podría hacer para que realmente sea de calidad. O sea, ese elemento es el que está faltando y esa es la otra utopía que tenemos que acreditar. O sea, no basta decir educación, quiero educación, defiendo educación pública, gratuita y de calidad, cuando la calidad está faltando y muy fuerte. Entonces, he preciso trabajar más en cómo lograr en maximizar la calidad de la educación brasileira, que tenga mucho para dar a todos nos y a las próximas generaciones. Muy obrigado a todos, obrigadísimo y hasta algún día de estos. Obrigado, professor Pedro. Obrigado, Ione, Fernanda. Realmente foi uma tarde prazerosa, cheia de reflexões, desafios, né, que a gente ainda tem muito a caminhar, mas também muitas conquistas, muito conhecimento e práticas acumuladas para a gente avançar numa educação antirracista, da educação básica à educação superior. Então, foi uma tarde muito, muito, muito boa. Eu quero agradecer, né, a Mara e a Mercedes, né, que também estão coordenando por trás essa estrutura, articulando os convidados para esse encontro de hoje e o encontro anterior. Agradecer também a equipe da SMED, né, a equipe de comunicação, a assessoria de comunicação da SMED, que faz isso daqui funcionar, né, de 100 e poucas pessoas para a gente ter esse momento aqui de formação e de conversa. A equipe do CAP, a equipe da EBAP UFMG, que também trabalhando em outras frentes, tanto na divulgação, na arte, em outros canais. Essa nossa conversa, como a Mara falou no início, vai ser disponibilizada, né, internamente pela rede, mas a gente, em outro momento, vai conseguir disponibilizar nos nossos canais, né, nossos parceiros do projeto, em breve. E eu quero também convidar vocês, além de agradecer por permanecer até esse momento, convidar para os nossos próximos encontros. Eu postei aqui no chat, que é dia 9/11, a gente vai ter o terceiro encontro virtuoso, que vai ser sobre práticas curriculares emancipatórias na educação básica e no ensino superior. Em breve vocês vão saber quem serão nossos convidados e convidadas. E antes de ser encontro, a gente vai ter a terceira roda de conversa, no dia 3/11, educação étnico-racial, formação inicial, continuada de docente no Brasil e na América Latina. E em novembro, dia 19 e 20 de novembro, a gente vai ter o nosso seminário do projeto, né? Seminário internacional, que em breve a gente vai estar divulgando a programação, o site, forma de participar. Mais uma vez, obrigado a todos e todas que fizeram esse encontro acontecer, e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, Sullivan.
Obrigada, Boa Sullivan. tarde a Obrigada, todos. Flávia. Abraço.